Meus queridos, eu quero ler 2 textos de Jó. Livro de Jó. Vou ler no primeiro capítulo, verso de 1 a 5, depois verso de 1 a 5 também, mas do último capítulo, 42. Há uma história muito grandiosa e uma história longa, né, no livro de Jó. Uma história de retidão, uma história de integridade, uma história de confiança, uma história de fé, né, uma história de espera, né, esperançosa no Senhor. Mas há também uma história de sofrimento, de dor, de perda, de angústia. Mas uma história que o Senhor nos revela na sua palavra, expressando que Ele tem um propósito. Jó vai descobrir isso. Jó vai crescer nesse conhecimento, nesse entendimento diante de Deus, de que Deus tem propósitos, que o propósito de Deus se estabelece na nossa vida, na nossa casa, e que os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem por nós, pela nossa agenda, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, nem pelas circunstâncias difíceis, duras que nos desafiam. Deus tem um querer para realizar, um propósito para fazer, que não se frustra. Então, nós vamos observar um pouco da história de Jó, vamos tirar um pouco disso para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa família. Nós estamos no mês de maio, mês do lar, aqui nós temos refletido também, né, no que é a família dentro do propósito de Deus, e hoje vamos poder caminhar um pouquinho mais, que Deus reserve algo de especial para a sua vida, para a sua casa, que você leve uma palavra, que você leve uma expressão, que toque o seu coração, que te ajude a mover uma coisa nova, né, uma coisa boa, para tornar a sua família, seu viver familiar melhor, tá bom? Muito bem, Jó capítulo 1, depois verso de 1 a 5, o texto já está sendo projetado aí, nós vamos usar o texto da projeção para a leitura, tá bom? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas ou juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esses são os primeiros 5 versículos, iniciando a história de Jó e da sua casa. Vamos para o 42, também versos de 1 a 5. Jó está refletindo sobre as coisas que vão acontecendo, Deus vai trazendo respostas, Deus vai fazendo perguntas também a Jó, levando Jó a reflexões sinceras com respeito à vida, com respeito a Deus, com respeito ao tempo, com respeito à família, com respeito às lutas. E nós estamos chegando no finalzinho da história de Jó, e nós vamos ler esse texto. Agora os outros 5 vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus dê graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra. Uma família dentro do propósito de Deus, né? É o que nós desejamos, é o que nós queremos, é o que nós buscamos, porque sabemos que os propósitos de Deus são os melhores propósitos para a vida. Por mais que você pense a sua família, por mais que você planeje algo de bom para a sua casa, por mais que você trabalhe, se empenhe para que haja alegria, harmonia, paz, você não tem condição de pensar coisas tão boas, tão maravilhosas,
do que aquelas que Deus pensa para você e para o seu lar. Porque o pensamento de Deus, como nós já ouvimos aqui, é bem maior que o nosso. É bem mais profundo, é bem mais largo, é bem mais amplo. Deus conhece muito mais do que a gente conhece. E Deus sempre deseja fazer mais do que aquilo que a gente imagina e pensa. Então, uma família dentro de um propósito de Deus é a família que vai colher melhores resultados. E Deus não esconde os seus propósitos, não esconde a sua vontade. Deus não esconde o seu querer, Ele revela na sua palavra. E revelando na sua palavra, Ele se revela para nós, mostrando quem Ele é, mostrando o que Ele espera de nós, mostrando como deve ser o pai, como deve ser a mãe, como deve se portar o filho. Qual é o compromisso do cônjuge, um com o outro, no cuidado, na fidelidade, no amor, no carinho, no respeito, na compreensão, no perdão, no trabalho conjunto, mútuo. Como ele, como ela, é mais importante para mim e me ajuda a ir um pouco mais longe, porque é melhor sermos dois do que um. E é por isso que Deus criou homem e mulher, porque tem características diferentes, jeito de ser diferente, condições, possibilidades diferentes, deficiências também diferentes. Mas com certeza ela me torna mais forte, porque ela me completa. Porque existem características nele que não existem em você, minha irmã. Por isso que Deus criou Adão, o homem, e criou Eva, mulher, com diferenças, também no aspecto biológico, mas no aspecto emocional, no aspecto físico, né? E no aspecto de virtudes, e trouxe a mulher e deu a Adão, porque ela ia completá-lo. E os dois, como uma só carne, iam ser mais fortes. Então o propósito de Deus é sempre o melhor propósito. Deus sempre pensou a família, tanto é que fez o homem, sua imagem e semelhança, e já trouxe a mulher e os instituiu como casal. Primeira família, Adão e Eva. E deu a eles a possibilidade de cultivar a terra, cultivar o jardim, guardar o jardim, e de ter filhos e filhas, ver os seus descendentes chegando aí, né? E a raça humana se multiplicando sobre a terra. Então é propósito de quem? É propósito de Deus. É propósito de Deus para a vida do ser humano, é propósito de Deus para a vida da família. Então nós vamos observar alguns propósitos que Deus aponta aqui para mim na vida de Jó. É claro que não dá para esgotar, né? Mas eu quero levantar alguns, para nós pensarmos um pouco a nossa família dentro do propósito de Deus. Deixa eu ver aqui, Rebeca, se eu consigo, senão você me ajuda aí. Deixa eu ver se fui eu. Ah, fui eu, né? Obrigado, viu? Bom, a primeira coisa que Deus mostra que está dentro do propósito dele, a integridade da família. Quando a gente começa a ler o texto, nós começamos lá no capítulo 1, nós vimos que havia um homem que habitava em determinada terra, que tinha sua esposa, que tinha sua família, né? Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. E aí vai dizer o quê? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Integridade. Um dos propósitos da vida, ou do querer de Deus para a família, é o exercício da integridade. É o propósito de você ser íntegro, ser firme nas convicções, nos mandamentos, nos propósitos que Deus estabelece. Para a sua vida, para a sua família, para o seu relacionamento com o cônjuge, para a sua instrução dos filhos, para o honrar dos filhos com os pais, para o obedecer dos filhos aos pais, a querer de Deus, a vontade de Deus, a propósito de Deus. E quando Deus olhava para a vida de Jó, ele falava: esse homem, ele tem integridade, ele procura ser reto, ser justo, ser firme nos princípios, nos valores que eu estabeleci, que eu ensinei, que eu revelei para ele. Então, integridade, condição de ser inteiro, do que não foi alvo de diminuição e nem de incerteza, aquele que não se corrompeu, aquele que não se deixou levar pela sociedade, pelo princípio, pelo valor que a sociedade tem, aquele que não deixou que a sociedade o formatasse,
mas que de fato, na sua integridade, no seu propósito, mantém a sua formação diante de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diz Paulo aos Romanos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, não vos conformeis com este século, com a sociedade mundana, com o princípio de vida que o mundo às vezes estabelece, que o homem sem Deus dita, que o mundo que jaz no maligno exerce, mas nós temos que nos edificar, nos formatar e transformar, né, a nossa vida, o nosso viver, na renovação da nossa mente, conforme o princípio da nova vida que Deus nos dá, do novo homem, né, que Deus nos tornou, por graça, por salvação, por perdão, por compaixão, por misericórdia em Cristo. Integridade é uma das características do cristão. É uma característica que tem que acompanhar a igreja. Ela não pode se corromper. Ela não pode sofrer alteração naquilo que é essencial na sua fé. Ela tem que ser aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus, de fato, preparou para que ela fosse. E houve muito trabalho de Deus para que nós pudéssemos ser uma igreja íntegra, uma igreja santa, uma igreja obediente. Houve o agir de Deus em Cristo, houve o sacrifício de Cristo em nosso favor, houve uma vida que foi entregue, houve um sangue que foi derramado, para que nós pudéssemos ser feitos nova criatura, para que nós pudéssemos herdar a nova vida, para que a gente pudesse nos converter. É a palavra que a gente usa, né? Por quê? Porque nós estamos indo para longe de Deus, para distante de Deus, para fora do propósito de Deus, seguindo o nosso próprio entendimento, seguindo o caminho que o mundo dita. Paulo menciona essa verdade, olha, todo ser humano, inclusive eu, Efésios capítulo 2, andávamos como? Conforme a nossa inclinação carnal, conforme a gente gostava, conforme o propósito que a gente tem. Andava também conforme o propósito do mundo que nos cerca, do mundo tenebroso, do mundo que jaz no maligno, que vai pressionando a gente, que quer ditar norma, que quer ditar jeito de ser, de fazer. Ou então conforme a ação do inimigo, do próprio diabo, que tentando Adão e Eva lá no jardim do Éden, os conduziu à queda, e que continua ao nosso derredor, esperando um tempo oportuno para nos tragar também, esperando aquela brecha, esperando aquele descuido, para que a gente possa cair em integridade, quebrar a nossa integridade, quebrar a nossa fidelidade ao Senhor, quebrar o nosso propósito de entender a vontade de Deus e nos esforçar e nos empenhar para cumpri-lo. Então Deus está olhando os homens da terra, as famílias da terra. E o texto começa a narrar aqui, né, uma palavra que o autor dá com respeito a Jó. Mas essa expressão, nós vemos nesse mesmo capítulo 1, que não é uma expressão dada só por um autor, só por uma pessoa que observa a vida de Jó e a sua família. Essa expressão é uma expressão dada pelo próprio Deus. Você pode ler depois todo o capítulo em casa, você vai ver que o diabo vai se apresentar diante de Deus depois de percorrer a terra. E quando ele parar diante de Deus e ter observado a terra, Deus vai falar para ele assim: você observou meu servo Jó? E Deus vai trazer a mesma menção que há no verso 1, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Uma coisa, irmãos, é eu achar que eu sou íntegro. Uma coisa é eu mesmo querer destacar as minhas virtudes, os meus valores, o meu potencial, aquilo que eu entendo que eu sou. Outra coisa já é aquilo que a pessoa vê em mim, o meu vizinho, o meu colega do trabalho, a família que mora do meu lado, a maneira como ela enxerga a minha casa. Porque eu posso dizer, né? Eu tenho a melhor casa, a melhor família do mundo. Minha família faz tudo certo. Minha família não erra em nada. O proceder é o proceder excelente. Eu posso dizer isso, mas o meu vizinho pode dizer diferente. Então não é Jó que falou que ele é íntegro. Acho que isso já faz parte da integridade de uma pessoa. É o autor que fala. Mas mais do que o autor, é o próprio Deus. O Deus que contempla não apenas aquilo que eu faço no exterior, não apenas a minha vida na rede social, porque lá na rede social eu posso ser quem eu quiser. Eu posso mostrar só as minhas alegrias, só as minhas conquistas, só o meu tempo de celebrar, de festejar. Ninguém sabe o que está passando de fato dentro das quatro paredes, às vezes, de uma casa, e nem dentro do coração daquele que está sorrindo. Aliás, nós sabemos muito bem, nós podemos estar brigando, discutindo, nervoso, chateado. Se é para tirar uma selfie, todo mundo sai sorrindo.
Todo mundo feliz. E às vezes aquele momento não é nem um momento de alegria para nós, mas agora vai passar para o outro. Então uma coisa é o que eu penso de mim, o que eu acho que eu sou, ou o que eu penso que a minha família é. Outra coisa é o que o meu vizinho vê. Às vezes ele vê o mesmo que eu vejo. Sua família é uma bênção, sua família é só alegria, sua família é de integridade, de justiça, de paz, que coisa boa. Eu espero que é isso que os seus vizinhos digam de vocês, espero que seja o mesmo que digam de nós lá em casa. Mas diferente do ser humano que vê só a aparência, Deus vê o coração. Deus sabe de fato o que há dentro da gente. O exemplo disso bíblico muito claro é o quê? Jesus via a esmola que o fariseu dava, a oração bonita que ele fazia na praça pública, os rituais, os sacrifícios que ele apresentava no templo, as festas que ele celebrava com muito critério, com muito ritual, com muito zelo, as festas dos judeus. Só que ele contemplava lá dentro, ele via o que motivava, ele via o que de fato os levava a fazer isso, e ele falava então o quê? Que eram sepulcros caiados, muito bonitos por fora, podres, mal cheirosos por dentro. É esse Deus que está olhando para a vida de Jó. É esse Deus que está contemplando a família de Jó. É esse Deus que está diante do diabo agora, o inimigo das nossas almas, aquele que trabalha em favor do nosso mal, para dizer assim: observaste meu servo Jó, já que percorreste a terra. O que me surpreende nesse texto é que não é só Deus que está de olho na gente, não. Não é só o vizinho, não. O diabo também está. E a integridade de Jó atrai os olhos de Deus, mas atrai os olhos do diabo também. Atrai bênçãos, atrai louvor do Senhor, atrai reconhecimento do Senhor, atrai recompensa do Senhor. Por que esse homem é o homem mais rico de todo o Oriente? Porque Deus o abençoa, pessoal. A Bíblia já nos alerta sobre isso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, para comer um pão que penosamente canjeastes. Aos seus amados, aqueles que têm o coração no Senhor, a integridade no Senhor, o propósito do Senhor na vida, Ele dá enquanto dorme. Então está dizendo que eu posso trabalhar pela minha casa, mas se o Senhor não abençoar a minha casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Jó é abençoado, olha quanta riqueza, o homem mais rico do Oriente. Você acha que é só pelo trabalho das suas mãos? Quantos homens mais estavam trabalhando também com dedicação em favor da sua família, do seu comércio, da sua vida profissional, além de Jó, no tempo de Jó? Toda a família, todo homem, toda mulher tinha o mesmo desejo. Quem sabe estava dando o mesmo empenho, mas não alcançou o mesmo resultado, porque faltou a bênção de Deus, que vem sobre a integridade, a obediência dos seus filhos. Então Deus abençoa Jó. Mas o diabo também está de olho na alegria dele, na harmonia da sua casa, na felicidade do seu lar, na prosperidade do seu trabalho. E é por isso que Jó vai passar por todo esse sofrimento aí, que nós conhecemos, que vai vir aqui para frente, que vai percorrer o livro aí, do capítulo 2 até o capítulo 42. São muitos capítulos, são muitas histórias, são muitos momentos duros, difíceis. Então, preste atenção numa coisa que mexe com o meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Irmãos, Deus pede de nós integridade. Ele não vê isso em toda a família. Ele viu isso na família de Jó. Ele viu na família de Abraão, por isso escolheu Abraão para ser o pai da fé e ser o pai de uma grande nação. Ele viu na vida de Noé, única família que ele enxergou isso no seu tempo, na sua geração. Integridade também. Homem temente a Deus, que se desviava do mal, que procurava desviar. Porque o mal é presente no mundo. E por isso que a integridade, né? A integridade é um valor tão escasso. Porque é muito fácil do homem se corromper. O homem, ser humano, se corrompe pela sua vontade carnal, pela maneira como que o mundo o leva, o conduz, vai arrastando aí, correnteza abaixo, deixa a vida me levar. Pela própria astúcia do inimigo, que vive armando ciladas, conhecendo o nosso ponto fraco, o nosso ponto forte, mas tentando um momento oportuno para nos derrubar. Tirar a nossa integridade, tirar a nossa obediência, tirar a nossa vida do propósito de Deus. Fazer com que a gente se corrompa. Então, quando eu observo essas coisas, eu penso assim: bom, o desafio para nós é manter
a nossa vida dentro do propósito de Deus, com integridade. Manter a nossa integridade, que é um valor tão raro hoje em dia, que não foi visto na maioria das famílias no tempo de Jó, no tempo de Abraão, no tempo de Noé. Pelo contrário, a maioria é família sem integridade, é família sem propósito de Deus, é família lançada nos seus desejos, nos seus propósitos, na cilada do inimigo e no mover do mundo, o mundo formatando o que você pensa, o que você faz com a sua casa, com o seu trabalho, o jeito como você conduz a sua vida. Então, em razão do que nós vivemos, nós atraímos o olhar de Deus, se é a propósito de Deus, se é a integridade, bênçãos de Deus. Mas atraímos também os olhares do inimigo, do diabo. Então, temos que ser sempre vigilantes, mesmo em meio às bênçãos. Mesmo quando tudo está muito bem. Porque pode ser que fique mal, pode ser que venha aflições. Às vezes causada por nós mesmos, nossos erros, nossos pecados. Nosso ouvido aguçado para o mundo e não aguçado para o Senhor. Nossa vontade, nosso propósito, dentro daquilo que a gente quer e não dentro do propósito que Deus tem. Nós decidimos dentro daquilo que nos satisfaz, que atende os nossos prazeres, as nossas vontades, em detrimento daquilo que vai glorificar o nome do nosso Deus, fugindo o propósito da nossa existência, que é honrar e glorificar o Senhor. Por isso que Ele nos fez, e por isso que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E é por isso que instituiu família, esperando que a gente mantenha o propósito que Ele tem, como marido e mulher, como pai e filho, como irmão e irmã, como o núcleo menor, mas mais essencial, primordial na sociedade, que forma essa grande família que é a sociedade, que é a cidade, que é o país, que é o mundo, a humanidade. Então tenha muito cuidado e mantenha a sua vida dentro do propósito de Deus. Ele vai abençoar, Ele vai dar prosperidade. Ele vai promover momentos bons, mas, como Deus vê e está de olho, e o seu vizinho está de olho, numa capacidade bem menor, né? E eu espero que você seja louvado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, por aqueles que contemplam o seu lar e a sua casa. O diabo também está de olho, e ele olha não para ajudar, não para promover o bem, mas para promover o mal. Então, família que teme a Deus, que está dentro do propósito de Deus, preserva a integridade. Família que está dentro do propósito de Deus, teme a Deus e o adora. Olha a família de Jó. Se reunia para adoração a Deus. Nos seus encontros, de casa em casa, revendo amigos, revendo família, chamando as irmãs, reunindo a família toda, né, ao tempo da adoração. Jó se colocava diante de Deus, Jó consagrava os seus filhos a Deus, Jó orava por eles, porque quem sabe pecaram, né? E ainda não acertaram a sua vida diante de Deus, e ainda não reconheceram o seu erro diante de Deus. Então Jó é aquele homem que vai conduzindo a sua casa com temor, com adoração a Deus. Deus institui a nossa família para que a gente conduza a nossa família com temor e adoração a Deus. Nosso culto não pode ser só aqui no templo, com a igreja, com os irmãos. Tem que começar em casa. Tudo começa em casa. A educação começa em casa. A compreensão começa em casa. O perdão começa em casa. Isso tudo é sinônimo de adorar o Senhor. Porque a vida de adoração é a vida que é conduzida dentro daquilo que Deus quer, dentro do propósito que Ele tem. E por que nós fazemos isso? Porque, primeiro, nós reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Sabemos que Ele é amor, mas também é justiça. Sabemos que Ele abençoa, mas Ele também é aquele que disciplina, que corrige o filho que caminha mal, a filha que é desobediente. Ele olha para nós como nós olhamos para os nossos filhos, para as nossas filhas. Ele é capaz de ajudá-los, de acolhê-los, de socorrê-los, de consolá-los, de protegê-los, mas Ele também é capaz de discipliná-los. Então, o nosso sentimento diante de Deus como família tem que ser, pessoal, primeiro, temor a Deus. Temer a Deus é dar a Deus o devido lugar, o devido respeito, a devida reverência, tá? Dar a Deus o reconhecimento da grandeza que Ele tem, de ser Deus e nós sermos criaturas de Deus, de ser Senhor e nós sermos servos, de ser o Pai Celeste e nós sermos filhos queridos do seu amor, comprados, alcançados por um alto preço, por meio de Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário.
Mas às vezes nós queremos ser pai, nós queremos ensinar para Deus como é que as coisas são, nós queremos instruir para Deus como é que Ele tem que fazer, nós queremos determinar para Ele a maneira como Ele tem que nos atender, está vendo? A gente muda, muito facilmente, a gente quer ser pai em casa. A gente quer que a vontade nossa seja estabelecida, seja cumprida, seja exercida por Deus, exatamente do jeito que a gente pensou, e se for possível, o quanto antes, quanto mais rápido possível. Que Deus não demore muito. Temor a Deus nos leva a reconhecer a grandeza que Ele tem, quem Ele é e quem nós somos de verdade. O que é o homem diante de Deus? Uma estrelinha do céu, um pozinho de areia da praia, a névoa que o vento dispersa, a flor do campo que agora está bonita, daqui a pouco está murcha e seca. O que é o homem? Para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Então Jó, ele tem esse entendimento. Senhor, eu sou grande, o maior homem do Oriente. Sou rico, tenho muitos servos, tenho camelos, tenho jumentas, tenho terras, tenho produtividade, mas eu sei que isso não faz de mim nada grande diante do Senhor. É isso que Deus vê em Jó. Ele teme a Deus. Tem gente que às vezes não tem nada, mas já age como se fosse o próprio Deus. Que não tem a metade do que Jó teve, mas já quer expressar poder, expressar força, como se tivesse um rei na barriga. A diferença da vida de Jó e da família de Jó é porque ela está mantida dentro do propósito de Deus, porque ele teme ao Senhor, ele sabe bem quem ele é, diante de um Deus tão grande. Ele sabe bem o que ele pode e o que ele não pode, diante de um Deus que pode todas as coisas. Ele sabe que o trabalho das suas mãos, o empenho da sua vida, se não tiver o abençoado Senhor, não chega em lugar nenhum. Ele tem temor a Deus, por isso que ele se reúne com seus filhos, com as suas filhas, ele chama a sua casa, ele ora por cada um deles, ele adora a Deus, ele conta os feitos de Deus, ele celebra diante do Senhor, com a sua família, com temor e adoração. Existe um movimento de oração das mulheres firmadas na ação de Ana, e agora a igreja presbiteriana está levantando um movimento de oração dos homens firmado na vida de Jó. Porque Jó faz isso com dedicação, irmãos. O texto diz: levanta de madrugada para orar pelos seus filhos, para colocar diante de Deus os sacrifícios, os holocaustos, a adoração, o culto, para rogar por eles e rogar pelo perdão de Deus, se porventura eles cometeram algum pecado que ainda não reconheceram, para que Deus possa ter misericórdia deles e movê-los ao arrependimento. É alguém que teme ao Senhor, que adora a Deus, que está preocupado com a sua família, que faz isso com exclusividade. A oração de Jó não é a oração que ele faz com a família só no almoço, porque reuniu os filhos para o banquete. Não é a oração que ele faz apenas na hora de deitar, na hora de dormir. Não é só aquela que ele faz quando ele acorda e tem que sair correndo para o trabalho. A oração de Deus é a oração que parte de Jó, a oração que parte de um coração temente a Deus e que promove um tempo de busca pelo Senhor com exclusividade. Por que é que ele levanta de madrugada? Porque ele quer ter mais tempo com Deus. Porque ele quer ter um tempo tranquilo com Deus. Porque ele quer viver um momento de adoração, de busca pelo Senhor, longo, demorado, de intimidade, de conversa, de proximidade. Ninguém se aproxima de uma pessoa tendo pouco tempo de convívio com ela. Você não se aproxima do seu vizinho falando bom dia, boa noite, boa tarde, hoje está frio, hoje está calor demais, quando você o encontra no elevador. É preciso mais do que isso, mais tempo, para buscar essa amizade, para buscar esse relacionamento com mais intimidade. Jó faz isso. Então o propósito de Deus com a nossa casa inclui integridade, né, que a gente deve preservar, e inclui um sentimento, um desejo profundo de expressar temor a Deus no reconhecimento de quem Ele é, de quem eu sou, compreensão exata, né, da posição de cada um,
mas também, meus irmãos, de dedicação e disposição para adorar o Senhor, para colocar a família diante de Deus, para colocar o filho, a filha, para se lembrar até dos pecados. Ele levanta de madrugada para buscar a Deus, para expressar temor, para expressar adoração. Família dentro do propósito de Deus é família que teme, é família que adora, é família que pratica comunhão. De casa em casa, Jó ensinou seus filhos a fazer banquetes, reunir-se uns com os outros, trazer as filhas também. Os irmãos convidavam as irmãs, tá? Porque o normal da cultura judaica é as mulheres acompanhar o marido, a família do marido. Então a mulher casou, saiu da casa do pai, ela vai se reunir com quem? Com os irmãos e as irmãs do seu esposo. Mas os filhos de Jó aprenderam com ele o valor da irmã, a importância de estarem juntos, toda a casa, toda a família, de que isso precisa ser planejado, precisa ser cultivado, e ele então precisa convidar as irmãs, embora agora elas pertençam a uma família diferente, culturalmente, né? Elas vão estar se envolvendo mais com a família de lá do que de cá, mas que eles não percam o vínculo com a família de cá, com um tempo de comunhão, para guardar boas memórias, para compartilhar a vida, para falar das dificuldades, para falar das vitórias, das conquistas, tempo que nos dá a oportunidade de dizer para os nossos irmãos que os amamos, de dizer para os nossos filhos o quanto eles são importantes, tempo de sorrir, tempo de chorar, é tempo de comunhão, é junto à mesa que os sentimentos afloram, que alguém que parecia que estava muito bem, que chegou muito bem, daqui a pouco começa a expor que tem problema, está em lágrimas, está com um semblante triste. Você não percebe isso olhando a vida dele na rede social, você não percebe isso, e não participa disso, olhando as fotos, os vídeos que colocou lá no Instagram. Você tem que encontrar, você tem que ter tempo. Nós vamos encontrar com as famílias agora, nesse encontro lá na casa do Jansen e da Keila, e lá a gente sabe que é o momento da gente poder conhecer um pouco mais do nosso irmão, saber de verdade o que ele tem passado, o que ela tem enfrentado, as vitórias, as lutas, os desafios. Nós encontramos os nossos irmãos aqui, saímos, damos boa noite, boa semana, mas você só vai saber que cada irmão está passando mesmo quando você for lá visitar ele na casa dele, tem um tempinho a mais. É isso que Jó ensinou aos seus filhos. A família dentro do propósito de Deus é a família que se reúne, é a família que senta à mesa, que prepara o momento. Isso é momento planejado, irmãos. Isso não acontece por acaso, não. Os irmãos preparam os banquetes, cada um a sua semana, eles convidam as irmãs para vir com seus maridos, com seus filhos, vem todo mundo para cá, é coisa planejada, é coisa que leva tempo, é coisa que demonstra que você quer a presença, não tem que mandar o convite, e hoje o convite é pelo WhatsApp, mas de primeiro tinha que mandar uma pessoa comunicar, mandar um mensageiro para dizer, vai ser tal dia na casa de fulano, vem com a sua casa, pode trazer aí um carneiro para a gente assar, não tem problema não, mas é coisa planejada. Às vezes a gente não convive tanto com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, porque o tempo, a circunstância está muito corrida, a agenda é muito cheia, corre demais, a vida pede demais da gente, nós não estamos dando conta de fazer as coisas, mas nós não podemos deixar de planejar o tempo com a família. Os filhos de Jó aprenderam isso com quem? Com ele, pode ter certeza, é a família dentro do propósito de Deus, família que vive e pratica comunhão, e assim eles vão guardando boas memórias, e assim eles vão auxiliando uns aos outros. Não é assim a comunhão da igreja? Cada um vendia suas propriedades à medida que o outro tinha necessidade. Então a irmã chegava, o irmão chegava, falou, está difícil para mim lá. O que você está precisando? Minha cabrinha lá perdeu a mãe, eu estou tratando na mamadeira. Não leva aqui a minha cabra que está sobrando, que está com leite nos peitos estourando, para ela mamar lá e está resolvido o seu problema. Você veio para o almoço, você levou embora a solução do problema. Você veio para o ajuntamento da família, você vai sair com a alegria, com o encorajamento, com a esperança. Família que pratica comunhão, mas é uma comunhão planejada, não acontecia por acaso. De repente eu estou em casa, chegava um irmão, outra irmã, que bom, nós estamos todo mundo junto aqui, nem planejamos isso. Isso é muito difícil de acontecer, ainda mais nos dias de hoje, tem que planejar.
Por isso que as nossas ações de sociedades internas, de departamentos, de ministérios da igreja é o quê? Planejadas. E é por isso que você recebe o convite, para que você venha participar com a gente, trazer a sua alegria, trazer a sua dor também, trazer a sua virtude, o seu dom, mas receber também do dom, da virtude do outro, que é numa área que você não tem, mas que vai te completar, vai te ajudar, vai te enriquecer. Família reunida, para viver as dificuldades, para compartilhar as dores, para orar junto, para clamar pelo abençoado Senhor junto, ou simplesmente para se encontrar, porque o encontro, irmãos, é coisa de Deus. Deus traz Eva para Adão e eles se encontram por quê? Foi Deus que trouxe, Deus que planejou. Família instituída, casamento estabelecido, dois uma só carne. Mente de Deus, propósito de Deus. Por que Deus deu a ele a possibilidade de ter filhos? Para eles terem filhos e os filhos viverem largados no mundo, cada um por si, Deus por todos? Não, para que eles tenham essa comunhão familiar que Jó tem e ensinou, instruiu na sua casa. Família que partilha comunhão. Família dentro do propósito de Deus é a família que enfrenta provas, enfrenta aflições, com confiança no Senhor. E aí nós sabemos muito bem o que é isso. Deus está de olho em Jó, na sua casa, está feliz, está abençoando, eles são louvados pelo seu vizinho, pelo autor do texto, são louvados por Deus, diante do diabo, o inimigo das nossas almas, mas o diabo também está de olho. E ele fala assim, é claro que ele te teme, é claro que ele te adora, é claro que ele reúne a família para viver a comunhão, ele tem tudo, não falta para ele nada, ele é teu servo, ele é teu filho, ele está dentro do teu propósito, o Senhor faz tudo para ele, porque o Senhor quer abençoá-lo, quer recompensá-lo por tudo, tira dele para ver se ele faz. Aí Deus confia na integridade de Jó, Deus confia no temor do coração de Jó, Deus confia que a adoração de Jó é adoração sincera, não é interesseira, é de coração, sinceridade de coração, como é o adorador que ele busca. Ele confia nessas coisas, e ele diz para o diabo, pode tirar dele, tudo que ele tem, foi o primeiro encontro, ele tira os bens, ele tira a família, os filhos, e Jó mantém sua integridade, porque a primeira encontro de Deus com o diabo, ele fala, não toca na sua vida, mas os bens, pode tirar, e o diabo foi no limite onde Deus permitiu, porque essa é a nossa segurança, o agir do diabo na nossa vida, ele não vai além daquilo que Deus permite, por algum motivo, em algum momento, pode ser que ele permita, quem sabe para provar o nosso temor, a nossa adoração sincera, a nossa integridade, como homem de Deus, mulher de Deus, família de Deus. E Jó manteve, e o diabo percorre a terra e volta na presença de Deus, e ele fala, aí é o meu servo Jó, íntegro, temente a Deus, que se dizia do mal. Porque o Senhor não deixou tocar na vida dele. Nós não temos um ditado que fala assim, se a gente tiver saúde, o resto a gente dá um jeito, o importante é a saúde. É mais ou menos isso que o diabo falou para Deus, olha, ele tem saúde, ele pode recuperar tudo, por isso que ele está de pé, por isso que ele está temente, por isso que ele está adorando, por isso que ele está reunindo, mantendo aí a sua adoração ao Senhor, agora ele não tem família mais para reunir. E aí Deus falou, pode mexer na saúde dele, na vida dele, mas não mata, matar não. E o diabo vai no limite, porque Jó fica um morto-vivo sobre a cama, magro, cheio de feridas, fica num sofrimento tão longo, tão intenso, que os amigos falam, você devia morrer, o sofrimento é menor, que a mulher fala, amaldiçoa esse Deus aí, rapaz, e morre, sai fora do propósito deles, deixa de lado sua confiança, não vale a pena, essa vida que você está vivendo não vale, amaldiçoa o seu Deus e morre, é descanso, descansar das aflições e das dores, mas Jó mantém a sua confiança em Deus, ele tem fases diferentes, ele faz murmúrio,
ele questiona, ele pergunta para Deus, Deus vai esclarecendo para ele, Deus vai mostrando para ele. Mas Jó não está fora do propósito de Deus, não. É por isso que a gente encontra no capítulo 42 ele falando isso: Senhor, eu sei que os teus planos, os teus propósitos não podem ser frustrados. O propósito humano, sim. Por quê? Você acha que Jó algum dia programou, ele está numa situação daquela? Sem filhos, sem filhas, sem saúde, sem gado, sem rebanho, sem servos nem servas, sem saúde, praticamente sem vida. Em algum momento, foi propósito de Jó querer umas coisas dessas? De jeito nenhum. Mas Deus o conduziu por esse caminho. E o propósito de Deus ficou. E o propósito de Jó se foi. Então ele está dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor conduz a história, o Senhor decide o que vai ser, o Senhor decide quem vai ter, o Senhor decide quando a terra vai produzir e quando a seca vai chegar. O Senhor decide quando a gente ganha e quando a gente perde. Os planos do Senhor, os propósitos do Senhor, eles se estabelecem. Não tem ser humano, não tem situação, não tem circunstância, não tem governo, não tem poder, não tem título, não tem tamanho de conta bancária que possa impedir o agir do Senhor. Não tem império, não tem imperador. O Senhor é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é Deus sobre tudo, é Deus sobre todos, é Deus em todo tempo. O Senhor tem tudo nas mãos. O vento e o mar lhe obedecem. Os montes tremem diante da sua presença. O Senhor é Deus que faz, quebranta o coração de quem quer, endurece de quem deseja. O Senhor salva o seu povo do Egito pela sua própria mão. O Senhor dá vitória ao exército de Israel, sem que ele levante nenhuma espada. O Senhor dá a terra que prometeu aos seus filhos, terra como herança, terra que emana leite e mel, e a toma de guerreiros fortes, de povos de gigantes. Jó tem todo esse confiança em Deus. Ele está dizendo: os seus planos é que valem, os meus propósitos que são, a minha agenda do dia de amanhã vai ser mudada em alguma coisa, Senhor, porque eu sei que tem alguma coisa lá que é diferente daquilo que o Senhor tem para mim amanhã. Tem alguma coisa lá que o Senhor vai me surpreender porque vai fazer melhor. Tem alguma coisa lá que o Senhor vai me desafiar, porque o Senhor vai me levar a confiança em Ti, quando não vai acontecer aquilo que eu esperava e não vai ser do jeito que eu planejei. Mas a igreja, como família de fé, eu e você, como família de sangue, nas nossas casas, nós temos que manter a nossa confiança em Deus no tempo difícil, no tempo da aflição. No tempo da aflição. Família que está dentro do propósito de Deus enfrenta dificuldades, e elas existem, enfrenta a aflição, e ela vem sobre a minha casa, sobre a sua, sobre a vida do seu filho, sobre a minha vida, sobre as finanças, suas e minhas, sobre a saúde sua e minha, sobre o resultado do seu trabalho e também o problema, dificuldade no seu trabalho. Vem isso para mim, vem isso para você, vem como prova de Deus, vem como a ação do inimigo. Mas nós não podemos perder a confiança em Deus, porque sem confiança de Deus, como nós vamos sair desse problema? Se não for o Senhor que nos ajude, se não for o Senhor que se coloca ao nosso lado, se nas muitas aflições do justo, o Senhor não o livrar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, o livra. Ou o livro de todas, como está ali no texto. Jó está com esse pensamento, apesar de ter perdido tanta coisa, apesar de estar em sofrimento tão grande, apesar de estar em dor tão intensa. Se tem uma saída para mim, não é negar o meu Deus, é firmar nele a minha esperança. Minha alma espera no Senhor. Ele é meu socorro e escudo. Nele meu coração se alegra, porque confio no seu santo nome. E mesmo na nossa infidelidade, Ele se mantém fiel. E quando passamos pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum, não precisamos temer, porque Ele está conosco. Sua vara, seu cajado nos consola. E quando estamos diante do inimigo, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo, nos honra, e o nosso cálice se transborda. Mas o inimigo não deixou de bater a porta.
E o vale da sombra da morte não deixou de existir. E o deserto para Israel atravessar 40 anos também foi uma realidade. E a fuga de Davi, muitas vezes, para ele, e as tempestades no mar da Galileia que os discípulos enfrentaram, nós sabemos de pelo menos duas, onde a mão do Senhor os livrou, em cada uma de um jeito diferente. Uma ele ergue a sua voz e tudo se acalma. Outra ele vem encontrar com eles no meio da tempestade andando sobre as águas, e quando põe o pé no barco, a bonança volta, a viagem segue com segurança para o destino, para o rumo do propósito de Deus, do propósito que Cristo tinha estabelecido. Irmãos, uma família dentro do propósito de Deus, Deus está olhando para você. Deus tem abençoado a sua vida, a sua casa. Mas pode ser que existam também problemas, aflições, dores, lutas, que toda família pode passar. Quando as famílias estão sofrendo as perseguições do Império Romano, quando alguns cristãos começam a chorar, a lamentar os seus mortos, nos muitos mártires que vinham, nas muitas prisões, nos muitos açoites. O consolo de Paulo é assim: irmãos, tem uma coisa para dizer para vocês que estão sofrendo, sendo lançados nas arenas, ou vendo seus filhos ser lançados nas arenas e servir de diversão para gladiador ou para feras. Sofrimentos igual aos vossos se passam por toda a família de Deus em todo lugar. Paulo estava apenas lembrando os irmãos que eles não eram os únicos. Não são os únicos que são abençoados. E não são os únicos que padecem dores, sofrimentos. Mas todos nós não podemos tirar o nosso foco do propósito de Deus, da vontade de Deus, porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta. É Ele e dele a nossa salvação. É Ele que nos orienta e abençoa a nossa casa. É Ele que nos livra da aflição, de todas elas. Todas elas. Porque preparou o novo céu, nova terra, certo? E tudo aquilo que nós sofremos aqui vai ficar por aqui, vai passar. Um dia vai passar. E na nova vida em Cristo, e na nova cidade, Jerusalém celestial, todas as dores, todas as aflições, todos os danos do pecado, todas as investidas do inimigo, todas as provas e aflições vão ter passado. Quando o Apocalipse descreve a grande Jerusalém, o novo céu, a nova terra, Deus faz questão de revelar isso para João, porque as primeiras coisas, e está se referindo aos sofrimentos, as lutas, as dores, as provas já passaram. Então Deus já nos livrou de todas, no porvir. E Ele nos sustenta, Ele nos ajuda enquanto a gente tem que enfrentar essas coisas por aqui, como família, como cidadão, como homem, como mulher, como servo de Deus. Jó recuperou tudo, Deus deu. Saúde. Quem sabe com a mesma vitalidade que ele tinha antes. Recuperou bens, se tornou de novo o homem mais rico. Recebeu o mesmo número de filhos. Ele recebeu tudo em dobro. E o mesmo número de filhos. Por que não o número de filhos em dobro? Porque o número de filhos recebido de novo já é em dobro. Porque pais que veem os seus filhos partirem, eles não deixam de contá-los e não deixam de dizer que eles existiram, porque tem uma vida aí, tem um cuidado aí, tem uma história aí. E essas vidas nós vamos revê-los nos céus, eles vão estar conosco. Nos céus, Jó vai ter filhos em dobro, entendeu? Porque mesmo que o Senhor leve, continuam sendo nossos filhos, continuam tendo uma história, continuam tendo um andar com o Senhor, continuam tendo uma carreira que correu. Então ele recebe o mesmo número, é Deus dando em dobro também os filhos. Porque Deus de todas as aflições o livrou. Então a nossa família, irmãos, tem que estar dentro do propósito de Deus. Vai ter tempo de bonança, vai ter tempo de enriquecimento, vai ter tempo de prosperidade, mas pode ter tempo de perda de tudo. Mas não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa confiança. Porque a nossa esperança no Senhor é que faz com que as coisas primeiras passem para nós. E o herdar da nova vida, do novo céu, da nova terra, nos enriqueça muito mais do que o dobro.
Porque nós não somos capazes de imaginar o que Deus reserva para nós no porvir. Nem os nossos olhos nunca viram, nem os nossos ouvidos nunca ouviram, nem a mente humana com toda a criatividade nunca imaginou o que Deus prepara para aqueles que o amam no porvir. Mantenha a sua família dentro do propósito de Deus. Zele por isso, se empenhe nisso. Faça agenda. Separe tempo para buscar com exclusividade o Senhor. Expresse temor, expresse confiança em Deus. O adore, sirva com a sua casa. Ensine seus filhos a se reunir, a compartilhar a vida, a viver junto os problemas, as lutas, as dificuldades, as alegrias. Uma família dentro do propósito de Deus é uma família abençoada. É uma família próspera. Às vezes não tem a conta bancária tão grande, não? Mas tem a paz que excede o entendimento humano. Tem o entendimento, tem a história para contar que a família dos ricos não tem, que dentro dos grandes palácios não existe. Porque quando a família está diante de Deus, na choupana há prazer, e no palácio às vezes não. Há tristeza, há choro, há pavor, há aflição, há medo, há circunstâncias sem esperança, sem saída. Coloquemos a nossa família diante de Deus, dentro do propósito que Ele tem, e que Ele abençoe o nosso lar cada vez mais, contemplando a nossa vida como Ele contempla. E Ele pode nos livrar das aflições, do mal, quando expressamos nele a nossa confiança.